Bem-vindos a mais um dia da jornada acadêmica online da UERJ. É um prazer estar aqui. Muito obrigado à jornada pelo convite. Meu nome é Wagner Alviano, sou mestre e doutor em ortodontia, hoje Invisalign Dr. Diamond, trabalhando com o Invisalign hoje no meu cotidiano. Hoje o Invisalign faz parte da minha vida até com mais regularidade do que a aparelhagem ortodôntica fixa, e a gente vai tentar dividir um pouquinho com vocês tudo sobre Invisalign e planejamento ortodôntico digital. Eu vou trazer mais algumas novidades que tem no mercado, para quem está começando entender o que está vindo de novo e o que está sendo realizado de uma forma mais moderna no nosso consultório. É um prazer, espero que vocês gostem e vamos junto. Então, como eu havia falado, hoje vamos falar um pouquinho de inovações e planejamento 3D em ortodontia. As inovações hoje, elas têm acelerado demais na ortodontia. Antigamente a gente via muito o implante evoluir, o implante ter várias inovações, a área de implante se desenvolveu muito nos últimos anos. A gente viu o DSD entrar na área de prótese, fazer o desenvolvimento de prótese, acelerando também essas inovações nessa área, os materiais vindos para o tratamento com prótese também, e com isso a gente via a ortodontia um pouco parada, um pouco fora desse ritmo. De uns tempos para cá a gente viu algumas alterações nesse ritmo, conseguimos obter algumas melhoras no tratamento ortodôntico, mas até então todos usando brackets. E os brackets agora estão sendo substituídos lentamente pelos alinhadores estéticos. Os alinhadores estéticos, até pouco tempo, era muito questionado até onde ele conseguia resolver um tratamento, quais eram as limitações desses alinhadores. O material usado para esses alinhadores eram materiais que a gente questionava muito se a força executada era uma força ideal para aquele tipo de movimentação. Mas hoje não, hoje os alinhadores estéticos eles evoluíram bastante. Hoje a empresa que mais se desenvolveu em alinhadores estéticos é a Invisalign, sem sombra de dúvida. Existem outros alinhadores sim no mercado, mas nenhum investe tanto em pesquisa e desenvolvimento como a Invisalign. Por isso hoje o meu alinhador de escolha é o Invisalign. Trabalho com ele há 3 anos. É pouco tempo se você for ver o tempo que eu já estou na ortodontia, que eu já aplico ortodontia. Estou na ortodontia há 17 anos, mas a qualidade dos alinhadores chegou num ponto que não tinha como mais fugir dessa técnica. E hoje, com a divulgação disso, com a difusão dessa informação, os pacientes estão procurando a sua clínica, procurando atendimento, querendo fazer tratamento com alinhadores. E como a marca Top of Mind é a Invisalign, eles te procuram querendo fazer o tratamento com Invisalign. O tratamento hoje é realizado com alinhadores com a tecnologia Smart Track. É uma tecnologia que consegue uma força mais elástica, uma força mais adequada para a movimentação dentária, gera um maior conforto na adaptação aos dentes e aos tecidos da boca, tá? Gerando uma força que o movimento se gere de uma forma adequada. É lógico que os alinhadores eles não funcionam sozinhos, eles precisam de alguns artefatos, algumas que a gente chama de attachment, que são, na verdade, algumas resinas que a gente coloca no dente, a gente cola o dente. São pré-feitas, na verdade elas são feitas com uma tecnologia computadorizada, são milimetricamente pensados. Hoje a Invisalign investe fortuna no desenvolvimento desses attachments para que os movimentos sejam mais precisos e mais adequados. Então, como a gente pode ver aqui, esses são os alinhadores da Invisalign, que você consegue ver a marca Invisalign, e a tecnologia dos alinhadores Smart Track.
ok? Ele tem essas linhas de formação, mas a qualidade da movimentação e a qualidade estética dele está realmente surpreendente. Aqui nessa foto a gente consegue ver alguns attachments aderidos em alguns dentes. Esses attachments a gente vai falar daqui a pouco, quando a gente for começar a falar sobre o CleanCheck, como é que a gente planeja cada um desses attachments, onde eles vão ficar, como eles vão ficar, e sem sombra de dúvida, vendo aqui, ele está com attachments e alinhadores. A gente pode ver que realmente, esteticamente, não tem comparação com um aparelho fixo, que a gente está mais acostumado, o aparelho fixo tradicional, seja ele metálico, seja ele estético. Quem nunca que usou aparelho fixo, que não comeu alguma coisa, que fica com vergonha de ficar com aquele resíduo alimentar preso ao seu aparelho ortodôntico. Tem um paciente que brinca comigo, que comeu uma vez uma manga e que o aparelho fixo dele parecia um varal, porque realmente é difícil de limpar, ele retém muito alimento. E aqui não, aqui você remove, é obrigatório a remoção desses alinhadores, então você remove esse alinhador e você se alimenta de uma forma comum, uma forma normal. E após a alimentação, você faz uma higiene tradicional, uma higiene comum, e recoloca o seu alinhador, lógico, escovando ele previamente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do CleanCheck. O CleanCheck ele vem se desenvolvendo cada vez mais. O CleanCheck hoje é o CleanCheck Pro com controles 3D. O CleanCheck Pro com controles 3D eu não vou entrar muito nele agora, porque a gente vai falar bem detalhado dele mais à frente. Mas ele hoje consegue fazer um planejamento virtual. O que a gente fazia antigamente no setup com modelos de gesso, hoje a gente consegue reproduzir ele digitalmente, sem aquele trabalho que dava recortar o modelo de gesso, recolocar os dentes, fazer guias de colocação de incisivos. Hoje você consegue planejar tudo isso virtualmente e está evoluindo cada dia mais. Isso é um dos fatores que a Invisalign mais investe, para a gente poder aprimorar cada vez mais o planejamento e ter tratamentos mais eficazes e mais previsíveis. Aqui um pouquinho do que a gente enxerga como as grandes vantagens de alinhadores no geral, mas no meu caso aqui no Invisalign, que é o aparelho de escolha, e alguns fatores de benefício, alguns fatores vantajosos para quem usa esse sistema. O conforto, sem dúvida nenhuma, o volume de um attachment é infinitamente menor do que um aparelho ortodôntico. A ausência de um fio interligando os brackets te dá um conforto na mucosa jugal e na língua também absurdo. E além de tudo, o conforto de você poder remover para se alimentar. A estética, como o alinhador vocês puderam ver ali na imagem anterior, ele é transparente, ele te dá uma estética muito agradável. Ele não é invisível, como o nome pressupõe, mas ele é, assim, muito estético. Ele se adapta muito bem ao dente, ele é bastante imperceptível. Você hoje tem cada dia attachments mais específicos que te fazem ter uma adaptação melhor ao alinhador, que são os attachments otimizados, que a gente chama. São attachments já sugeridos pela empresa, a gente também vai falar isso mais à frente, e que permitem que você tenha um movimento adequado e cada vez mais estética nesses dentes. A higiene facilitada, como a gente falou anteriormente, a questão da higiene, o fato de você poder remover, de você poder fazer a sua higiene como você faz tradicionalmente, o fato de você poder se alimentar sem a utilização do aparelho, sem nada que retenha tanto alimento na superfície dentária.
Isso te gera também uma sociabilidade maior. Hoje você consegue frequentar eventos, você consegue ir para jantares, festas e qualquer outro lugar que você precise, uma reunião de negócio, podendo se alimentar, podendo bater um papo, conversar e não tendo que ficar escondendo a boca para que ninguém veja seus bracts, para que ninguém veja a sujeira que está aderida no teu aparelho ortodôntico. E aí vem o status, que ainda é uma questão de status, a utilização do Invisalign, devido à tecnologia, à experiência que é usar Invisalign. Hoje eu costumo dizer que o Invisalign é uma experiência, você tem que levar isso para o seu paciente como uma experiência, desde a fase inicial, onde você vai captar ele, onde você vai escanear ele, onde você vai mostrar o planejamento dele, e aí você vai dar mais uma outra ferramenta para ele, que também é uma ferramenta muito boa, inclusive de venda, que é a previsibilidade. A previsibilidade é fundamental na Invisalign. Hoje você podendo pegar um modelo de um ClinCheck 3D e apresentar ele para o seu paciente, é uma ferramenta absurda de ver. Seu paciente poder enxergar exatamente o como ele vai ficar, ou que não seja exatamente, mas com uma sensibilidade de finalização absurda, ela é realmente uma ferramenta que você não tinha antes. Antes você tinha que fazer o setup no modelo, aquele modelo tinha uma cera vermelha, aí muitas vezes ele podia não estar muito bem limpo. Então hoje não, hoje você mostra a tua previsão de final de tratamento no computador, né, virtual. Ele consegue enxergar isso, porque para o paciente é muito difícil enxergar esse resultado final. E você consegue também mostrar as etapas. Você mostra passo a passo o que vai acontecer no tratamento dele, do início ao fim, a cada troca de alinhador. E melhor de todos para o seu paciente é a apresentação do tempo de tratamento. Hoje, na minha casuística, eu tenho tido uma aceleração do resultado dos meus tratamentos. Eu tenho entregado o resultado final para os meus pacientes com pelo menos 25% menos tempo do que um aparelho ortodôntico fixo. Esse fator é um fator importante para você saber informar o seu paciente, também uma ótima ferramenta de venda, mas você também tem que saber fazer a administração, a gestão do seu consultório, porque a mentalidade que a gente tinha de ortodontia passada, de cobrança de um aparelho, de manutenções mensais, ela modifica um pouco com esse tratamento sendo encurtado. Essa é uma questão que a gente pode falar num próximo momento, mas a gestão do meu consultório hoje é feita para o sistema Invisalign. E eu simplesmente adequei este para o meu tratamento ortodôntico fixo. Junto com o Invisalign, a Align Technology, que é a empresa encarregada da geração, da criação do produto Invisalign, eles hoje estão trazendo para o Brasil, hoje a gente já tem alguns já em funcionamento aqui no Brasil, mas o iTero. O iTero nada mais é do que um scanner. Como os outros scanners, ele consegue reproduzir a imagem dos tecidos dentários, ele consegue fazer um modelo 3D da arcada do paciente, com uma fidelidade muito grande, a qualidade da imagem é realmente inexplicável, é de uma qualidade muito boa, vem superando alguns outros scanners do mercado. Mas ele é uma ferramenta para gente que faz ortodontia, para quem trabalha com ortodontia na sua clínica cotidiana, no seu dia a dia. Ele é uma ferramenta muito importante, tanto para o seu planejamento, como uma ferramenta de venda também. Com o iTero você consegue escanear seu paciente
e em alguns casos em até 7 minutos. Isso eu presenciei um escaneamento de 7 minutos, não é uma previsão da empresa, é uma previsão vista por mim. Então você escaneia ele em 7 minutos, você tem a arcada superior e inferior escaneada, os modelos já em 3D, e você consegue em alguns segundos simular o resultado desse tratamento. Por que simular? Porque, lógico, após essa simulação você pode alterar alguma coisa no seu planejamento, alterar posições de attachments, recolocar attachments, tirar attachments, mas na verdade essa simulação é importantíssima para que o paciente já consiga numa primeira consulta enxergar o que você está oferecendo para ele. Às vezes tem pacientes que não conseguem enxergar o que ele pode ter de benefício com o tratamento ortodôntico, e o iTero hoje veio para solucionar essa questão. O iTero veio para você poder escanear e já mostrar para ele o que ele consegue de benefício. E aí sim, num segundo momento você faz o seu planejamento adequado, você usa o ClinCheck para planejamento, e aí você apresenta o planejamento final, mas o paciente já está convencido de que ele realmente precisa de alguma coisa. E a outra ferramenta, que talvez para mim seja uma das mais importantes, porque é o único scanner hoje que consegue fazer esse tipo de previsão, é você ter uma previsão se o seu alinhador executou exatamente o movimento que estava planejado dele fazer. Então você consegue, por uma sobreposição de imagens feita pelo próprio scanner, saber se os dentes que estavam previstos de ser movimentados realizaram esse movimento e realizaram o movimento do jeito que estava previsto de ser realizado. Isso realmente te dá uma aceleração até na sua previsão se o tratamento está correndo da forma como você planejou, se o tratamento está com alguma interferência que deve ser eliminada, e aí sim você acelera o teu tratamento e não fica esperando para ver se alguma coisa vai acontecer mais à frente. Você consegue ver de imediato se realmente precisa alguma intervenção sua. É lógico que eu estou falando de uma maneira muito ampla, estou falando de uma maneira bem en passant, mas é porque a gente está falando para alunos de graduação, alunos de especialização em ortodontia, pessoas já formadas em ortodontia, pessoas que já praticam o Invisalign, inclusive até mais tempo do que eu. Não tenho a intenção de saber tudo sobre tudo, mas a intenção de passar conhecimento básico para vocês que estão hoje na jornada acadêmica online. Hoje eu trouxe também um pouquinho da ferramenta que para mim hoje também está inovando a ortodontia. É uma coisa que quem não sabe se vai aplicar tem que pelo menos ter conhecimento da existência e tem que ter conhecimento adequado para saber aplicar, saber oferecer o tratamento, e muitos pacientes vão chegar para você pedindo por ele, que é o Propel. O Propel hoje já está em prática no Brasil, já tem algum tempo, e ele nada mais é do que um acelerador ortodôntico. Como ele funciona, ele tem essa chavinha que vocês estão vendo aqui, com essa empunhadura, e uma parte ativa, onde você consegue perfurar a cortical óssea, tá? E como se fosse um mini implante. É como se fosse um procedimento de mini implante, só que sem a permanência de nada no tecido ósseo. Então aqui você vê a aplicação do Propel, você empunhando a chavinha e aplicando o Propel na cavidade oral. Então ele tem esse guia que você consegue ver o quanto você está perfurando, tá? Porque a intenção dele é apenas perfurar a cortical. Ele não quer invadir o osso esponjoso, ele apenas quer perfurar a cortical. Então você vai inserir ele 3, 5, 7 milímetros, que são as medidas que o Propel já tem, uma pré-medida dele, e que você vai identificar em cada área o quanto você vai aplicar dele, o quanto que você precisa introduzir desse Propel. Voltando a lembrar que o importante é apenas perfurar a cortical. Quando você consegue perfurar totalmente essa cortical,
você já consegue ter o efeito do propel. Aqui você pode ver a confecção do propel com os alinhadores já em boca, e aqui a confecção do propel sem alinhador em boca, mas você consegue ver uma perfuração já realizada aqui e uma nova perfuração. A perfuração é indicada entre raízes, como você está vendo, como você pode ver aqui, como vocês podem ver aqui também. Então você faz uma perfuração entre raízes, lógico, evitando ao máximo o toque de raízes, mas como é só uma perfuração de cortical, dificilmente você atinge raízes, tá? Mas também já tem artigos comprovando que você, em alguns toques de perfurações que consigam encostar em raízes, não existe nenhum efeito contraindicado. E a nova aquisição no Brasil da Nexo Dental é a chegada do V-Pro 5, que em breve deve estar chegando aqui no Brasil. O V-Pro 5, ele me fascina hoje de falar um pouco, você vê que até o meu tom de voz muda, mas é porque ele nada mais é do que um aparelho vibratório que chega a 120 Hz de vibração. E como você pode ver aqui, ele tem uma parte que é a parte mecânica dele, onde você vai acionar a vibração. E isso aqui é destacável, essa parte do garfo é destacável. Ela tem um silicone aqui para você poder encaixar na boca e poder morder esse aparelhinho. E aí você aciona a vibração e fica 5 minutos, volto a dizer, por dia, aplicando isso na sua cavidade bucal, com os dentes em contato com essa área do garfo. E essa vibração não só aumenta a formação de citocinas, o que já é causado já lá no propel, que através desse aumento de citocinas você faz uma aceleração, gera uma aceleração na remodelação óssea e assim, portanto, uma aceleração do movimento ortodôntico. Aqui também é gerado um aumento no número de citocinas e, principalmente, ele melhora a adaptação do teu alinhador nos attachments e nas superfícies dentárias. Com uma melhor adaptação, você tem uma maior eficácia das ativações do alinhador no attachment e no elemento dentário, e assim você também acelera o teu tratamento. Hoje o protocolo de aplicação do propel é com trocas de 3 em 3 dias de alinhadores. O V-Pro 5, eu tenho um caso sendo tratado com ele e venho trocando de 5 em 5 dias os alinhadores e tendo um resultado sensacional. É um resultado realmente que nem eu acreditava que eu conseguiria ter, mas que a gente consegue ter sim, e o paciente fica muito satisfeito. Um alinhador que você trocaria de 2 em 2 semanas, 10 em 10 dias normalmente, o fabricante ele preconiza até 7 dias, você consegue ter uma redução para 5 dias com resultado, com segurança. A última tecnologia chegando agora para quem mexe com alinhadores, para quem está antenado na tecnologia da Invisalign, na técnica Invisalign, é o DSD. Hoje a gente está tendo uma interação entre DSD e Invisalign que te permite fazer um planejamento DSD e conectar a informação do teu ClinCheck ao DSD formulado. Então você consegue fazer o teu planejamento DSD e dentro do seu ClinCheck você coloca o teu tratamento no que o DSD foi planejado. Então, o DSD, para quem não conhece, ele vem para quem faz mais reabilitação, parte de prótese, fazendo a interação entre dente, sorriso, face. Então, a gente não pensava mais unicamente no dente, a gente cria proporcionalidade entre dentes,
mas essa proporcionalidade também levada ao sorriso, à composição do sorriso e à composição de face. Isso hoje é feito da mesma forma, só que interagindo, ou seja, tendo uma conexão, uma convergência com a Invisalign e com o Propel. Essa convergência nos permite que o paciente chegue ao seu consultório desejando uma melhora no seu sorriso, que seja feito um planejamento, que seja visualizado um design de sorriso, identifique a necessidade ou não de ortodontia, que você consiga fazer um diagnóstico e planejamento do caso, ou seja, você diagnostica aquele problema, você planeja o caso, criando uma motivação para o seu paciente a partir do DSD. DSD é esse que você vai apresentar através do seu plano de tratamento para o seu paciente. Hoje usando o mocap, para quem não sabe o que é o mocap é como se fosse um ensaio em resina de como o teu tratamento vai ficar após o teu tratamento ser realizado. Então isso dá uma motivação sem precedente para o teu paciente. E aí assim que você apresenta esse plano, apresenta o mocap, você interconecta esse teu planejamento de DSD com o Clean Check da Invisalign e você consegue colocar os dentes na posição ideal para que haja o mínimo desgaste possível desses dentes, para que esses dentes sofram a menor intervenção necessária, protética, para que o resultado final seja entregue. Com isso você tem uma ortodontia estética, acelerada pelo Propel, porque antigamente quando você falava para um protesista que o ideal seria fazer uma ortodontia antes da intervenção dele, o que mais se pensava é, nossa, vou botar para ortodontia e ele vai ficar ali um ano e meio, 2 anos tratando até voltar para mim. E muitas vezes ele vai ficar satisfeito com aquele resultado, né, e às vezes nem volta porque está cansado de tanto tempo tratando. Hoje com o Propel você consegue realizar esses tratamentos de uma forma muito mais acelerada e entrega esse paciente de volta para o seu protesista já de uma forma adequada em muito pouco tempo, tendo usado um aparelho confortável e tendo um resultado previsível dentro do seu planejamento inicial em convergência com o seu protesista. Aqui eu trouxe um caso só para a gente ilustrar tudo isso que a gente está falando. Essa paciente chegou ao meu consultório insatisfeita com a posição desses incisivos laterais, tanto do 12 quanto do 22. Ela já tinha passado por um protesista que tinha feito uma simulação de tratamento para ela, em que na verdade ela precisaria inclusive tratar canal desses incisivos laterais, o que assustou ela e ela veio me procurar. Só que ao mesmo tempo a primeira coisa que ela me comunicou eu não quero aparelho ortodôntico fixo. Então essa paciente, para poder melhorar esse apinhamento anterior, para poder dar um pouquinho mais de área de sorriso, expor mais um pouquinho os dentes de forma lateral e melhorar também o apinhamento inferior, a gente propôs um tratamento com Invisalign. Nessa época eu ainda não tratava com Propel, infelizmente, porque por mais que eu tenha tratado em pouco tempo, você vê aqui o resultado, ele poderia ter sido um pouco mais rápido, mas você vê que ficou um alinhamento adequado, um alinhamento bem satisfatório. Aqui a gente pode ver de forma lateral o encaixe permaneceu, a gente não tirou função da paciente, a função foi mantida, até melhorada. Isso foi analisado depois com as guias caninas, guias incisivas, mas a gente conseguiu o alinhamento tanto inferior anterior, tanto superior, e também uma exposição lateral no corredor bucal mais adequada desses dentes. Lógico, a gente sempre quer mexer um pouco mais, eu talvez mexeria um pouquinho mais no canino, nesse lateralzinho 12, mas dando um pouquinho mais de giro nele, mas a paciente estava super satisfeita e só queria fazer algumas
questões estéticas com o protesista, fazer um clareamento, melhorar algumas áreas mais arredondadas que ela não ficava satisfeita, mas tudo isso a gente conseguiu entregar com previsibilidade. O CleanCheck foi feito inicialmente com a previsão de tratamento, aqui vocês podem ver, de 16 alinhadores. Aqui você vê estágio a estágio o que vai acontecer no seu tratamento. Isso realmente não tem como precificar. Ela vê estágio a estágio e o tratamento foi realizado por completo em 4 meses e 3 semanas de tratamento. Isso sem a utilização de Propel e, como vocês podem ver aqui, com uma radiografia de acompanhamento de 6 meses após o tratamento, onde você pode ver um paralelismo adequado das raízes, uma preservação dos tecidos radiculares, então previsível e satisfatório. Aqui a gente pode ver um caso cedido pelo Dr. Daniel Souza Pinto Ramos. Hoje quem precisar saber alguma coisa, quem quiser aprofundar conhecimento sobre Propel, tem que procurar o Daniel. O Daniel é um cara super acessível. Hoje quem representa a Propel hoje aqui no Brasil, ele entende tudo de Propel, sabe as novidades que estão vindo da Propel, como o funcionamento do Propel, as indicações do Propel, e ele quem organiza os credenciamentos do Propel. Então quem tiver interesse, é só procurar Daniel Souza Pinto Ramos, Facebook e Instagram, ele está lá para poder ajudar a gente. Então esse caso que ele apresentou, você viu uma leve mordida aberta, um desvio de linha média, um apinhamento anterior, uma ausência de relação de caninos aqui. E essa paciente procurou o Daniel para fazer esse tratamento. O Daniel propôs a ela não só a utilização de alinhadores, como também a aplicação do Propel. Aqui você vê que ele aplicou o Propel, 3 dias pós-operatório você quase não tem evidências da aplicação do Propel. A recuperação é muito rápida, o procedimento é quase indolor, você não tem sensibilidade ao tratamento. A aplicação de anestesia muitas vezes tópica e funciona adequadamente. O protocolo de troca realizado pelo Dr. Daniel foi de 3 em 3 dias. Esse protocolo é o protocolo da Propel, ele obedeceu o protocolo da Propel, e com isso um tratamento que estava previsto de ser realizado sem Propel em aproximadamente 7 meses, que se você for pensar de 2 em 2 semanas, 17 alinhadores, a gente está falando em algo em torno de 8 meses, 8 meses e meio, mas a gente pode trocar de 10 em 10 dias, a gente pode trocar um pouco mais rápido, mas ele conseguiu trocar com Propel de 3 em 3 dias e conseguir esse resultado, um resultado muito satisfatório para o paciente, um ajuste da linha média, um realinhamento dos incisivos, um fechamento da mordida aberta anterior, tudo isso realizado em 51 dias. Quando se imaginava que em 51 dias você entregava de novo para um protesista, para um periodontista, um paciente com esse nível de refinamento, esse nível de requinte no seu tratamento, onde ele poderia em 60 dias chegar com esse caso inicial e sair com esse caso final já com plastia gengival realizada e com um sorriso muito mais adequado, muito mais satisfatório, muito mais confortante para essa paciente do que o sorriso inicial que ela se apresentou. A partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento 3D, a partir do CleanCheck Pro. O CleanCheck Pro é o software de planejamento da Invisalign, tá? Com ele a gente consegue reposicionar dente, posicionar a tátima, então você vai ter que fazer um planejamento prévio do seu paciente. Diferente como você fazia antigamente, que você fazia sim um planejamento, mas você ia fazendo dobras a cada consulta, você ia fazendo adequações do seu aparelho a cada consulta. Você tem que ter toda essa visualização prévia do que você precisa, do que você necessita para o seu tratamento, para já implementar
todos esses conhecimentos no CleanCheck Pro. Ele é um setup virtual. Aquilo que a gente fazia através de setups de gesso, a gente vai fazer tudo aquilo, só que virtualmente, através desse software. Vamos começar a aula de CleanCheck Pro. Eu vou passar agora a imagem para o CleanCheck para a gente poder dar continuidade. Esse é o nosso segundo bloco. Espero que vocês tenham gostado do primeiro e vamos dar continuidade agora no segundo.